Olá, dominantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Mansuária Moraes e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, o nosso tema é muito importante. É um tema sempre cobrado nos vestibulares, cobrado no Enem, nos concursos, que é figuras de linguagem. Antes de nós começarmos a falar das figuras de linguagem, propriamente ditas, nós falaremos de dois conceitos muito importantes, que são conotação e denotação. Com certeza vocês já estudaram, vocês já ouviram falar desses dois conceitos, Linguagem no sentido conotativo, linguagem no sentido denotativo. E agora nós veremos na prática do que se trata cada um deles. Denotação, emprego do sentido real, literal das palavras e expressões. É a palavra nua e crua, exatamente como ela está no dicionário. Vou dar um exemplo para vocês. Ela bateu a cabeça na janela. Pessoas desastradas como eu, que vivem batendo a cabeça por aí. Bati minha cabeça. Sentido literal, foi aquilo mesmo que aconteceu. Não há nada de romantismo, não há nada de achismo, nada de fantasioso. Aconteceu como aconteceu. Sentido denotativo. Diferente do sentido conotativo, porque a conotação é o emprego do sentido subjetivo, figurado das palavras e expressões. Falando ainda da cabeça, eu vou dar um exemplo para vocês. Ela é cabeça de vento. Vejam a diferença. No meu primeiro exemplo, ela bateu a cabeça. Foi o sentido literal. No segundo exemplo, ela é cabeça de vento. O que é uma pessoa cabeça de vento? Cabeça de vento é uma pessoa que não presta atenção nas coisas, que esquece as coisas, que vive no mundo da lua. E viver no mundo da lua também é um exemplo de conotação, Porque ninguém vive no mundo da lua, que eu saiba. Então, gente, o que é o sentido denotativo? Sentido literal. Conotativo, figurado. Eu vou dar uma dica para vocês. Se nós olharmos aqui, denotação começa com D de dicionário. Então, denotação, D de dicionário, palavra no sentido do dicionário, no sentido literal. Conotação começa com C de coração. Sentimentos, emoções. Então, é sentido figurado. Anota essa dica aí, porque ela é muito importante. Denotação, D de dicionário. Conotação, C de coração. Falando das figuras de linguagem, elas também são chamadas de figuras de estilo. São recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-las mais bonitas, As palavras mais bonitas, a comunicação mais arrojada. Onde nós encontramos figuras de linguagem? Principalmente em textos literários, em músicas, em poemas. Elas podem ser classificadas de acordo com as suas funções dentro do enunciado. Elas podem ser figuras de pensamento, figuras de som, figuras de palavras e figuras de sintaxe. Nós estudaremos esses 4 tipos hoje, nesta aula, e nas próximas que seguirão. Figuras de palavras. Como o próprio nome já diz, são aquelas que têm um enfoque na palavra. Comparação é uma das mais utilizadas. A gente usa comparação para quase tudo na nossa vida. Quando você pega 2 objetos, você quer saber as características, você os compara. Quando você quer saber o peso de algo, você compara. E há uma figura de linguagem que compara elementos. A comparação, ela é uma comparação explícita, pois são utilizados conectivos de comparação, como, assim, tal qual. Exemplo, seus olhos são como jabuticabas. Os olhos da sua namorada, da sua esposa, da sua amiga, não são jabuticabas, são como se fossem jabuticabas. O como deixa isso bem explícito aí pra gente. Então, é uma comparação. Já a metáfora, ela também é uma comparação. Só que ela representa uma comparação de palavras com significados diferentes. E o termo comparativo, ele fica subentendido na frase. Ele não tem o conectivo como, assim, feito. Exemplo,
A vida é uma nuvem que voa. Gente, a vida não é uma nuvem que voa. Ela não sai por aí voando, né? A vida é como uma nuvem que voa. Está subentendido esse como. A mesma coisa, se eu disser assim, Maria é uma flor. Maria não é uma flor. Eu não vou colocar Maria no potinho e jogar água na cabeça da Maria. Eu estou dizendo que ela tem características como as de uma flor. Mas o meu conectivo não está explícito. Então, é metáfora. Continuando, nós temos a metonímia. A metonímia é a figura de linguagem que traz a transposição de significados, considerando a parte pelo todo, o autor pela obra, o produto pela marca, o conteúdo pelo continente. Vou dar alguns exemplos. Primeiro deles, costumava ler Shakespeare. Gente, a pessoa não ia até o túmulo do Shakespeare e estou lendo Shakespeare. Não, a pessoa costumava ler as obras de Shakespeare. Próximo exemplo, comprei 20 cabeças de gado. Você não chegou ali, oi, me dá as cabeças do gado aí. Não, você comprou o gado inteiro, você comprou lá o boizinho, não foi só a cabeça. Você está aí substituindo o quê? A parte pelo todo. Um outro exemplo, tomei uma taça de vinho. Peraí, o conteúdo da taça é vinho, não é o continente, ela não é feita de vinho. Também é metonímia. Exemplos clássicos que todos vocês conhecem. Gente, olha aqui. Bombril. Não é bombril, é esponja de aço. Ah, vou comprar um Omo, mas às vezes não é o Omo que você comprou, é um outro sabão em pó. Post-it, né? Você pega lá o papelzinho de colar de qualquer outra marca e usa esse nome. Band-Aid, curativos antissépticos. A gente diz que comprou o Band-Aid, Nescau, achocolatado em pó. São só alguns exemplos que nós temos aqui, ó. O Mods, que é absorvente, o Durex, que é fita adesiva. Quando você usa a marca no lugar do nome verdadeiro do produto, você também está usando metonímia. Ok, gente? Isso também se aplica aí para velcro, lycra, Viagra e todos esses exemplos que estão aí. Vocês podem pesquisar alguns outros se interessarem pelo assunto, que é muito interessante. A próxima figura de linguagem que nós vamos estudar tem super a ver com a metonímia, que é a catacrese. Catacrese, exatamente. A catacrese representa o emprego impróprio de uma palavra por não existir outra mais específica. Exemplo, embarcou há pouco no avião. Ah, mas o que tem de embarcar no avião? Nada demais. Embarcar é colocar-se a bordo de um barco. Mas, como não é um termo específico para o avião, embarcar é utilizado. A gente não fala, por exemplo, enviar. Enviar tem outro sentido, é o sentido de mandar alguma coisa. Outros exemplos de catacrese que nós utilizamos no cotidiano. Menina dos olhos no lugar aqui, ó, de íris. Outro exemplo que nós utilizamos. Batata da perna no lugar de panturrilha. Tem até um outro nome técnico também que os professores de educação física sempre usam. Um outro exemplo. Dente de alho, cabeça de alho, pé da cadeira, braço da cadeira, tudo isso é catacrese, gente. A catacrese é uma metonímia cristalizada. Sinestesia. Amo sinestesias. A sinestesia acontece pela associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Quando nós estamos lá no Fundamental 1, a gente aprende basicamente os 5 sentidos e cada um tem a sua função. A sinestesia mistura tudo. Coloca as nossas percepções todas misturadas, gente. Exemplo, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza está associada ao tato e não à visão. Um outro exemplo, gente, que eu posso dar para vocês é sentir um cheiro doce. O cheiro tem a ver com o quê? Olfato. E o doce com o paladar. Sinestesia. Perífrase
também chamada de antonomásia, porque uma é mais utilizada para lugares, objetos, e a outra é mais utilizada para nomes de pessoas, para personalidades conhecidas, mas muitos gramáticos já defendem que tudo pode ser enquadrado como perífrase. É a substituição de uma ou mais palavras por outra que a identifique. Exemplo: o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. O rugido do leão é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Outros exemplos que eu posso dar para vocês usando personalidades: a rainha dos baixinhos, Xuxa. O rei do futebol, Pelé. Cidade do aço, Volta Redonda. Cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. País do futebol, Brasil. Cidade Sorriso, Niterói. Então, todos esses exemplos aí são perífrases. Meus queridos, por aqui nós encerramos a nossa aula sobre figuras de palavras. Como eu falei com vocês, ainda teremos outros 3 tópicos. Falaremos ainda sobre figuras de pensamento, sons e sintaxe. E eu aguardo vocês. Espero que vocês tenham compreendido e gostado. Um abraço e até a próxima!